Bom dia! Bom dia, povo animado, povo lindo de Deus, espalhado por todo esse Brasil e também lá na Europa. Alegria poder estar conversando com você nesta manhã de quarta-feira. Quem fala com você é o seu amigo Wellington Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso movimento espiritual do jejum e oração e especialmente ao nosso jejum de hoje. Quero dar as boas-vindas àqueles que hoje vai ser o primeiro jejum deles conosco. Então eu quero explicar para você rapidamente como é que vai funcionar. A cada hora, começando daqui a pouquinho às 6 horas, nós vamos juntos até às 12 horas e a cada hora eu vou postar um áudio junto com uma lâmina. A lâmina você compartilha no seu status e o áudio você escuta, combinado? E você lê também o texto que vai na lâmina. E assim nós vamos juntos até o meio-dia. Bom, amigos, a cada quarta-feira nós trabalhamos um tema especial dentro daqueles nossos 4 pilares, que são eles. O primeiro pilar, comunhão com ênfase no Espírito Santo. Nós entendemos que para termos uma vida vitoriosa, precisamos do batismo diário do Espírito. Então esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é relacionamento com ênfase no amor incondicional. Esse amor incondicional é aquele que dá tudo e não espera nada em troca. E é claro, esse amor, ele é um fruto do Espírito. Então, por isso que nós buscamos o Espírito para que dele tenhamos o amor. E esse amor nos leva ao nosso terceiro pilar, que é uma comunidade com ênfase no ambiente saudável. Um lugar onde o outro é mais importante do que eu. Onde juntos nos moldamos e permitimos que o Espírito nos molde. E em quarto lugar, o nosso pilar é missão atrativa. Daquela maneira que nós atraímos os nossos amigos para ver o Cristo vivo em nossa vida. Na semana passada, nós falamos sobre o jejum, você se recorda? E no jejum nós trabalhamos o nosso segundo pilar, que foi relacionamento com ênfase no amor incondicional. E nós falamos que jejuar é um ato de amor quando nós fazemos ele da forma correta. Bom, como hoje é o nosso terceiro pilar, comunidade com ênfase no ambiente saudável, nós vamos trabalhar o aspecto do cuidado. Você cuida de alguém, melhor, você é cuidado por alguém. Como é que é o seu ambiente casa, como é que é o seu ambiente igreja, o seu ambiente pequeno grupo? Você tem cuidado das pessoas? Você tem recebido cuidado? Hoje, nós vamos juntos passear em uma história bíblica que Jesus contou extraordinária. Vamos tirar grandes lições e importantíssimas reflexões para a nossa vida espiritual, para crescermos. A cada semana, nós temos colocado um propósito especial para estarmos jejuando. E hoje eu gostaria que nós estivéssemos orando pelos nossos jovens. Você conhece algum jovem que precisa da sua oração hoje? Por favor, coloque essa criatura na presença do Eterno. Combinado? Se você é pai, coloque os seus filhos na presença do Eterno. Se você é irmão, coloque os seus irmãos na presença do Eterno e do Espírito. Porque eu acredito no poder da oração, amigos. Eu acredito no poder da oração. E eu quero que você creia também. Eu quero que você sinta e que você receba hoje. Recebe a bênção. Abre a mão. Recebe a bênção, filho. Recebe a bênção, filha. Porque ela está prometida para você e nós estamos buscando exatamente isso. Agora eu quero lembrar. Mais do que uma bênção, nós estamos no jejum para que Deus, através do seu Espírito, nos transforme em uma bênção poderosa nas mãos dele. Tá certo? Então, nós temos dentro do grupo do jejum, nós temos um grupo chamado os Guardiões do Jejum. E essas pessoas são pessoas que estão se dedicando ao ministério da oração. Então, se você tem um pedido de oração, você vai mandar para mim, que eu vou encaminhar para os Guardiões do Jejum, e eles vão estar orando por você
hoje e até a próxima quarta-feira. Combinado? Então, hoje é um dia especial. Hoje é um dia de vitórias. Hoje é um dia de mudanças. Não aceite nada diferente disso em sua vida. Proclame, pelo poder do Eterno, a vitória na sua vida. Eu desejo muito que o Senhor te abençoe. Eu estava há pouco tempo olhando aqui os nossos 8 grupos. Hoje nós somos mais de 1.800 pessoas. Eu estava olhando o rostinho de cada um de vocês. Eu só consigo olhar o rostinho daqueles que já me adicionaram, né, no telefone. Mas os nomes eu consigo ver e eu estava orando por você. Eu estava de joelhos há poucos instantes e pedi ao Eterno que através do seu Espírito, de alguma forma, de alguma maneira que eu não sei como, ele se manifeste hoje em sua vida. Eu sei que você veio em busca de algo, eu sei que talvez você esteja colocando a sua expectativa, a sua esperança no que nós fazemos aqui. E eu não tenho dúvidas quanto ao poder da oração e o poder do jejum. Mas para você que está ainda em dúvidas, eu peço que o Senhor seja misericordioso e demonstre para você a graça e o amor que Ele tem e o poder soberano que Ele exerce sobre o universo. Daqui a pouquinho, às 6 horas, nós começamos com o nosso tema. Um grande abraço. Fique com Deus. Começamos. Hoje eu quero falar com você sobre comunidade com ênfase no ambiente saudável. E nós vamos trabalhar o aspecto do cuidado. E, amigos, eu não tenho dúvidas de que nós vamos hoje ser ricamente abençoados. Porque o jejum, ele proporciona que o nosso coração, que a nossa mente esteja aberta à influência do Espírito. E hoje eu quero que o Espírito alcance você de forma poderosa. Porque eu sei que nesse coraçãozinho duro aí, ainda existem coisas que precisam ser moldadas. Eu sei. Você pode enganar os outros, mas você não engana não. E sabe por que eu sei? Porque o meu coração é igual ao seu. Nós não somos diferentes. Nós estamos em processo de mudança. Não se ache melhor do que ninguém. Não julgue os outros baseado na sua suposta perfeição ou santidade. Diante dos olhos daquele que tudo vê e sonda o coração, daquele que conhece as nossas palavras antes mesmo de falarmos, nós não conseguimos esconder absolutamente nada. Por isso hoje, o Espírito quer falar ao seu coração, então esteja com ele aberto, por favor. Permita que ele entre. Permita que ele faça a obra que ele está desejoso de fazer. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 10, ele nos conta uma história que é mundialmente conhecida, a história do bom samaritano. E essa história ela é cheia de significados, cheia de lições. Nós não vamos conseguir em pequenos 7 momentos explanar tudo o que nós poderíamos, porque é muita sabedoria nessa história, é muita lição. Então nós vamos nos ater numa linha de raciocínio que vai nos indicar a forma que você e eu devemos cuidar das pessoas. Combinado? Então tenha sempre isso em mente. Para que você tenha uma família saudável, você precisa cuidar.
Para que você tenha uma célula, um pequeno grupo saudável, você precisa cuidar. Para que você tenha uma igreja saudável, você precisa cuidar. Para que o seu local de trabalho seja um ambiente saudável, você precisa cuidar. O cuidado, ele faz parte da dinâmica da vida daqueles que são cidadãos do reino eterno. E olha, pode se preparar, porque se você hoje está pensando que você é a única pessoa que precisa de cuidados, nós vamos inverter essa sua forma de pensar, para que você consiga entender que você precisa cuidar de alguém. Antes de mais nada, deixa eu perguntar para você. Ei, você que está me ouvindo agora, de quem que você está cuidando? Na sua família, no seu trabalho, no seu pequeno grupo ou na igreja? De quem você está cuidando? Se prepara, hein? Se prepara, porque vem muita coisa boa por aí. Me permita ler na íntegra essa lâmina de agora, porque ela fala que Jesus nos ensina. Então, o que ele nos ensina? Veja, na história do bom samaritano, ilustra Cristo a natureza verdadeira da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor. Olha aí, a religião, ela se cumpre aonde? Em atos de amor. No proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. Muitos do que professam o seu nome deixaram de considerar o fato de que os cristãos têm de representar a Cristo. A menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo, olha só agora, da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for nossa profissão de fé. Amigo, se teve uma coisa que Jesus teve muito cuidado em deixar claro, era a forma como ele espera que os seus imitadores ajam. E de fato, se você e eu gostamos de ser chamados de cristãos, e cristão é alguém que imita, alguém que segue o exemplo de Cristo, então nós precisamos aprender nos atos dele, nas palavras dele, nos conselhos dele, como nós devemos nos comportar. E dentro desses ensinamentos de Cristo, nós encontramos de forma muito clara, muito transparente, como a verdadeira religião se cumpre através de atos de amor. Atos de amor, atos de bondade genuína em prol da vizinhança, da família, da comunidade, da igreja. E ainda fala mais, aonde quer que você e eu formos. Ou seja, presta atenção que eu vou falar aqui agora. Ser cristão não está relacionado aos dias de culto. Ser cristão está relacionado ao seu estilo de vida. E Jesus conta essa parábola do bom samaritano, que é chamado de bom samaritano, né? Exatamente para que você e eu sejamos confrontados com o tipo de religião que nós temos professado. Jesus, quando conta essa parábola, ele tem um público específico. Estavam ali pessoas simples, pessoas humildes, mas também estavam ali alguns homens que eram estudados na lei, que eram adestrados em toda a doutrina
do Antigo Testamento, doutrinas que o próprio Cristo havia dado a Moisés no Monte Sinai, doutrina que o próprio Cristo havia validado para que Moisés entregasse ao povo, para que eles cumprissem ao longo de sua jornada, não somente na peregrinação do deserto, mas quando eles fossem instituídos na terra prometida. Agora, Cristo vem em pessoa para tirar todos os defeitos que os homens haviam colocado na forma que Deus queria que nós amássemos uns aos outros. E então, diante desse contexto, Jesus está ali e um certo homem doutor da lei chega para ele e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? E Jesus fala: bom, então você já está sabendo aí de tudo, né? Você já sabe, você já é um doutor. E aí ele fala assim: então, mas tudo isso eu tenho feito, né? Tenho amado o meu próximo e tal. E ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus então: eu vou contar para você uma história. E Jesus conta a história do bom samaritano. Eu quero pegar alguns pedacinhos dessa história para que você e eu venhamos refletir sobre como você está cuidando das outras pessoas. O meu desejo é que você se prepare para tudo que nós vamos aprender a partir de agora, porque é o próprio Cristo recontando essa história através do seu Espírito, e que a mesma impressão que ele causou nas pessoas que estavam ali naquele dia que eles ouviram, seja também causada no seu coração. Vamos orar juntos? Daqui a pouquinho, às 7 horas, nós estamos no nosso segundo momento de oração. Espero que você já tenha começado a colocar os jovens na oração. Espero que você já esteja orando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos. Afinal de contas, existe um poder inigualável na intercessão. Agora, no segundo momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o sacerdote e o levita. Nós estamos estudando na sala 57 sobre o sacerdócio, não é verdade? O papel de um sacerdote, que era aquele que ministrava no santuário. Os levitas também, eles tinham um papel importante na consagração ali das coisas a Deus e no serviço do santuário. Todos esses dois homens, eles sabiam da lei, que a lei os proibia de tocar em homens mortos, de tocar em cadáveres, porque senão eles teriam que passar por um processo de purificação. E eles estavam viajando também e iam ministrar. Então, nessa viagem de Jericó para Jerusalém, melhor, né, de Jerusalém para Jericó, eles atravessavam, né, o caminho, não tinha as estradas que nós temos hoje, né, amigos? Não tinha uma BR enorme, igual essas que nós temos. Era nas montanhas, eram pelos vales, eram as coisas muito rústica mesmo. E nessa viagem de Jerusalém para Jericó, atravessava-se um dos desertos da Judéia, e era um local onde muitos salteadores gostavam de ficar para que ali pudessem assaltar caravanas ou viajantes que passavam despercebidos. E um desses é exatamente esse homem judeu que está indo e é atacado pelos ladrões. Eles espancam, roubam toda a mercadoria, todo o dinheiro, tudo que ele tinha de valor, e deixam ele semi-morto. Então, vai passando quem? O sacerdote. O sacerdote olha, né? Olha o que diz o texto. Deixa eu ver aqui, peraí, amados, que eu tô com um problema na vista, tá? Ao vivo é assim, gente, não se preocupa não. Depois que eu trocar o óculos, que eu arrumar um óculos, vai ficar melhor. Olha aqui, ó. Estando nessas condições, né? Um sacerdote por lá passou
viu o homem ferido e maltratado, engolfando no seu próprio sangue, porém deixou-o sem prestar-lhe auxílio. O sacerdote viu, mas ele passa de longe, sem prestar auxílio. Curioso é que quando nós olhamos nas Escrituras, no Antigo Testamento, em vários provérbios, em vários salmos, em vários outros textos, nós encontramos ordens bem claras de Deus com respeito ao cuidado com o outro, com o próximo. E logo na sequência passa um levita. O levita também vê o homem ali na mesma situação que o sacerdote viu. E ele também se afasta e passa afastado para que não se comprometesse com o homem que estava ferido. No livro de Provérbios, capítulo 3, verso 27, Deus diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não te furtes o direito de fazer o bem, quando estiver na tua mão o poder de fazê-lo. Será que em alguns momentos você e eu não agimos assim como o samaritano e o sacerdote e o levita? Porque você há de concordar comigo, que o nosso coração é enganoso e egoísta. Quantas vezes você e eu sabemos que alguém na nossa família precisa de ajuda e nós não damos? Ah, não, ele merece o que ele está passando. Bem feito. Quem manda fazer isso e fazer aquilo? Eu ainda avisei. Essas são algumas frases decoradas que nós temos para usar no momento de acusação. Eu fico imaginando como o Senhor dos altos céus nos olha, quando Ele coloca no nosso caminho a possibilidade de fazer o bem e nós não fazemos. E o que mais me intriga é que depois disso, muitas vezes nós ainda vamos à igreja com a consciência limpa. O que mais me intriga é que depois de negarmos a possibilidade de ajudar alguém, nós ainda ajoelhamos e oramos a Deus pedindo um monte de coisas com a consciência limpa. Você não se incomoda com isso? Porque se você não se incomoda, talvez a sua situação esteja pior espiritualmente do que aquela pessoa que está precisando de algo material. Duro isso, não é? Mas sabe, amigos, eu já disse para vocês que nesse grupo a gente não vai falar o que você quer ouvir. Nós estamos aqui para dizer o que você e eu precisamos ouvir, o que o Espírito quer nos falar, porque Ele quer nos moldar. Já chega de brincar de ser cristãos, já chega de brincar de falar que amamos de palavras, quando nossas ações estão totalmente longe do ideal de Deus. Quem é você na história? O samaritano, o levita, o sacerdote? Quem é você na história? E olha, se prepara, porque a gente só está começando. Daqui a pouco nós vamos abordar alguns outros assuntos dentro dessa parábola que são de extrema relevância para o seu crescimento espiritual. Eu gostaria que você agora, nesse momento de oração,
refletisse e pedisse ao Espírito que te mostre se você está passando distante de alguém que precisa da sua ajuda. E se você sabe quem é, peça agora poder do alto para agir de forma diferente. Não se esconda atrás da religião, como o sacerdote e o levita fizeram para negar a ajuda. Muitas vezes você pode ter boas justificativas, você pode ter bons argumentos para não ajudar alguém. Mas sabe de uma coisa? Se Cristo colocou essa pessoa no seu caminho, não há nenhuma justificativa que seja aceitável aos olhos dele, que não seja a ajuda imediata a essa pessoa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Daqui a pouquinho, às 8 horas, estaremos juntos novamente. Oi, amigos. Chegamos no nosso terceiro momento de oração e esse momento agora nós vamos falar um pouquinho sobre ser instrumentos de Deus. Esse texto que está postado aí, ele fala que Jesus deixa muito claro o nosso papel, a nossa missão, o nosso dever, no sentido de cuidarmos uns dos outros, principalmente em nossos ambientes internos. E dentro desse aspecto, o comentário do texto nos leva à seguinte reflexão, que algumas vezes nós fazemos o bem e cuidamos daquelas pessoas que são parentes, né, os familiares, daqueles que são os amigos mais chegados, daquelas pessoas que nós gostamos. E, em certo sentido, abrimos mão de cuidar daqueles que talvez não estejam tão próximos ao nosso círculo de amizade. E me surge uma pergunta: por que essas pessoas não estão próximas ao nosso círculo de amizade, ao nosso círculo afetivo? O que pode estar impedindo você e eu de sermos de fato próximo a essas pessoas? É importante a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes nós acabamos criando algumas imagens negativas a respeito de outras pessoas e nos afastamos, quando na verdade o que falta mesmo é uma humildade, é uma transformação do nosso coração de pedra, para que nós comecemos a aprender a amar da forma correta, como o Senhor nos orienta na sua palavra. Agora, como se não bastasse isso, o texto diz que você e eu somos instrumentos de Deus. Eu estava pensando há poucos minutos aqui sobre o que é ser um instrumento. E a única cena que veio à minha mente foi um hospital, uma sala de cirurgia. Imagina aí agora, um hospital, e você é o médico, correto? E você tem um paciente ali que está num estado terminal e que precisa passar pelo procedimento cirúrgico. E você, como médico, tem ali perto de você todos os auxiliares, né, os enfermeiros e por aí vai. E tem uma bandeja, já viram aquelas bandejas? Hoje o avião é pequeno, gente, que está passando aqui. É um teco-teco. E tem aquela bandejinha, não tem? Um criadozinho. Não sei, me desculpem aí os da área médica, porque eu não domino isso aí, né? Já viram que minha área é outra. E tem aquela bandejinha, aquele criado de inox, onde ficam todos aqueles instrumentos cirúrgicos. Pinça e por aí vai, né? Estilete, bisturi, e assim, os nomes são os mais diversos possíveis. E em determinado momento, veja só, em determinado momento, você como médico precisa fazer um procedimento e leva a mão para poder pegar um desses instrumentos. Você quer pegar ali o bisturi.
Mas quando você vai pegar, o bisturi começa a se afastar. É assim que acontece? Não, não é assim que acontece. Porque quando você e eu observamos a ótica de usar um instrumento, é porque ele não tem vida própria. Ele simplesmente vai fazer o que o médico quer. Veja agora, se você e eu somos instrumentos de Deus, nesse processo de cuidar uns dos outros, nesse processo de salvação do perdido, amigo, será que de fato o Senhor tem nos usado, ou será que nós ainda estamos tendo uma vida própria? E aí é o grande desafio, né? Porque quando você e eu recorremos às Escrituras, o apóstolo Paulo, ele nos diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ele diz que ele morreu para si e agora Cristo vive. Essa é a perspectiva de um verdadeiro instrumento. Ele entende que a vida dele não tem mais sentido a partir do que ele fazia e do que ele gostaria de fazer sob o pecado. A partir daquele momento do encontro com Cristo, de uma entrega a Ele, quem vive é Cristo através do seu Espírito atuando em nós e através de nós. Aí então, nós passamos a ser instrumentos. Ou seja, temos vida, mas nós entendemos que a nossa vida no Espírito, a nossa vida guiada pelo Espírito, tem mais sentido se você e eu cumprirmos o propósito pelo qual fomos criados por Deus para ser uma bênção a outras pessoas. E aí nós dizemos sempre, usa-me, Senhor, como teu instrumento. Desafiador, não é mesmo, amados? Porque isso vai muito além de simplesmente estar na igreja, muito além de você ouvir uma música sobre amor, você cantar e até mesmo pregar sobre tal assunto. Entenda, no livro de 2 Tessalonicenses 3,12, o apóstolo Paulo fala assim, não cansem de fazer o bem. Não cansem de fazer o bem. Ei, você pode cansar de jogar bola, você pode cansar de viajar, você pode cansar de pedalar, você pode cansar até mesmo de pregar, você pode cansar até mesmo de cantar. Você não pode cansar de fazer o bem. Tá você descansado? Tá você cansado? Talvez, se isso estiver acontecendo, é porque o eu ainda está vivo em você e você ainda não é um instrumento total nas mãos de Deus. E se você e eu só fazemos o bem a quem é conveniente, então ainda existe o eu vivo. E hoje nós precisamos de fato entender que nós somos instrumentos. Nesse nosso terceiro momento de oração, eu gostaria que você se colocasse na mão do Espírito como um instrumento. Permita que Ele te use, permita que Ele te batize, que Ele te unja com poder para que você comece a olhar as pessoas como Deus olha. Para que você de fato seja uma extensão da mão e do cuidado de Deus na terra. E eu quero lançar um desafio para você agora. Sabe aquelas pessoas que você tem evitado ajudar? Tu sabe quem é. Tu sabe, eu sei que tu sabe. Aquelas que você se esquiva, aquelas que você deixa, aquelas que você pensa assim, não, deixa que fulano faz alguma coisa, sabe? Eu gostaria que você começasse a orar agora com o nome dessas pessoas, para que o Espírito Santo mude a sua visão e o seu sentimento em relação a elas. Sabe por quê? Porque elas podem estar carecendo de uma ajuda física, mas o seu problema é mais grave, porque o seu problema é de natureza espiritual. Entende? Imagine Deus como o grande cirurgião mestre de todo o universo que quer fazer uma transformação na vida dos seres humanos. E nesse contexto, eu sou um instrumento, eu posso estar sendo um instrumento agora na sua vida, e você também precisa ser um instrumento na vida de alguém.
E assim como nós somos diferentes uns dos outros, e cada um tem a sua utilidade na mão do cirurgião mestre, eu quero que você entenda que se alguém já está fazendo algo por alguma pessoa, você também precisa fazer, porque você é um instrumento diferente nas mãos de Deus. Permita-se ser usado. Permita-se viver e experimentar isso na sua vida. Vamos orar pelos nossos jovens? Vamos orar pelos nossos filhos? Que Deus nos abençoe e a gente se fala daqui a pouquinho, às 9 horas. Chegamos, amigos, no nosso quarto momento de oração e espero que você esteja sendo de alguma forma impactado pela mensagem de hoje. Mesmo que você não esteja jejuando hoje, mas permaneça em espírito de oração conosco, ouvindo os áudios, lendo material, é muito importante. Eu sei, amigos, que às vezes não são todas as quartas-feiras que nós conseguimos entrar em jejum, mas o importante é que você permaneça conosco nesse movimento, até que Cristo, através do seu Espírito, faça em você tudo o que Ele precisa, combinado? Nesse momento agora, eu lanço uma pergunta nesse nosso post, né? Vida eterna? E por que eu lanço essa pergunta? Veja, me permita ler, por favor, na íntegra, esse nosso material, porque ele é muito importante. Veja o que diz. Se negligenciarmos a causa dos necessitados e desafortunados que nos vêm ao conhecimento, não importa quem sejam eles, veja, não cabe a mim e a você escolher, hein? Não importa quem sejam eles, não temos a garantia da vida eterna. Eu sei que quando a gente pergunta assim, né, quem quer ir para o céu? É aquela pergunta comum, né, que as pessoas fazem, todo mundo levanta a mão. Quem quer a vida eterna? Todo mundo levanta a mão. E de fato, a vida eterna e a salvação, elas estão oferecidas a todos os seres humanos. Cristo Jesus, Deus Pai, Cristo Jesus e o Espírito Santo já fizeram tudo o que estava ao alcance para que você e eu pudéssemos alcançar a vida eterna. Agora, nós temos um processo para nós de fato alcançarmos, e esse processo ele é executado em nossa vida através da atuação do Espírito. Amigos, dentro desse contexto, perceba que você e eu precisamos de forma muito equilibrada mesmo, entender o nosso papel, as nossas ações no contexto da salvação, no contexto da vida eterna. E por que eu digo isso? Porque você, olhando esse nosso texto agora, ele faz exatamente uma relação entre a forma que eu amo o meu próximo e a lei moral de Deus, que são aquelas orientações que nós já estudamos na sala 57, que estão descritas no capítulo 20 de Êxodo, aquelas orientações. E o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele resumiu as orientações de Deus, né, do Pai, em dois grandes blocos. As primeiras 4 orientações estão direcionadas a amar a Deus. E como eu amo a Deus, exatamente observando aquelas 4 orientações: não ter outro Deus além dele, não tomar o nome dele em vão, não adorar imagens de escultura e também lembrar do dia de sábado para ter um momento especial com ele. E o outro bloco que ele resume a lei é amar ao próximo. E como é que eu amo meu próximo? E aí então ele dá aquelas 6 orientações, né? Eu amo meu próximo honrando meu pai, não matando, não furtando, não adulterando, não cobiçando, não dizendo nada que seja mentira contra o meu próximo. É claro que dentro desses 10 preceitos, dessas 10 orientações, existem muitas outras minúcias que são importantes nós entendermos. Mas eu quero que você perceba que o fato de você e eu, ou as nossas ações, quando nós nos omitimos de praticar o bem, de demonstrar, de ser um instrumento de Deus, como nós falamos no nosso áudio anterior, nós estamos colocando em risco, veja, estamos colocando em risco a nossa salvação, porque desta maneira nós não estamos seguindo as orientações de Deus, que são os 10 mandamentos da lei moral, da forma correta. E aí nós passamos a ser transgressores da lei.
Que desafio, não é? Quantas implicações nós temos nisso? Eu fico pensando nesse texto de Gálatas, capítulo 6, verso 9, onde o apóstolo Paulo ele confirma aquele verso que eu disse, né, anteriormente. Não cansemos de fazer o bem, e no final ele diz assim, porque a seu tempo colheremos. Porque a seu tempo, ou seja, no momento certo, nós teremos o resultado disso. E olha, você pode também ter esse resultado aqui na Terra, que seria um resultado momentâneo, né, que seria um resultado imediato, como você também pode ter um resultado maior, que é exatamente a vida eterna. Mas eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos falar no nosso próximo áudio, porque ele vai completar esse pensamento que nós estamos construindo agora. Eu gostaria que você começasse a refletir sobre o tipo de comportamento que você tem tido em relação a cuidar dos outros para que o ambiente que você vive, o ambiente que você faz parte, seja um ambiente saudável. E talvez você pode ouvir e falar assim, Wellington, mas eu não vou em nenhuma igreja. Ok. E o seu lar? E a sua família? E deixa eu te perguntar, e por que você não vai a uma igreja mesmo? Ah, tá, porque você é bom demais, né? E lá só tem gente hipócrita. Ai, santo pai. Outro dia eu estava conversando com a minha menina, a minha filha mais velha, e ela comentava que no trabalho dela algumas pessoas estavam falando mal de alguns evangélicos. De crente, né? Eles usam esse termo pejorativo. Ah, porque crente é tudo falso e etc e tal. E eu falei assim, filha, por que você não perguntou para eles se o fato deles estarem falando mal dessas pessoas sem elas estarem presentes, se isso não os tornava igual ou pior a quem eles estavam condenando? Amigos, preste atenção. Às vezes nós nos escondemos atrás de alguns argumentos diabólicos para não recebermos a unção de Deus. Preste bastante atenção, você que me escuta nesse momento, que pode estar sendo enganado por algumas dessas artimanhas, muito cuidado. Por isso eu quero oferecer para você de forma inteiramente gratuita um guia de estudos, onde você pode ter mais conhecimento da palavra de Deus e também dos planos de Deus para a sua vida. Afinal de contas, você não precisa descobrir tudo sozinho. Existem pessoas que podem te ajudar. Então eu vou postar aqui abaixo agora nesse áudio para que você coloque para mim se você tem o desejo de conhecer mais a respeito da vontade de Deus para você e dos planos que Ele tem, de como você ser uma pessoa ricamente abençoada. Manda pra gente o seu nome e o seu endereço, nós vamos estar enviando para você um guia de estudos. Lembre-se dos amigos pelo qual você está orando, os jovens. O que você acha de você mandar uma mensagem para eles agora? Algumas pessoas na semana passada me relataram da experiência enriquecedora que foi enviar a mensagem por alguém que eles estavam orando. As pessoas ficaram emocionadas. Acredito que você também tenha tido uma experiência nesse sentido. E se não teve, não se preocupe. A sua oração não é para que você tenha uma resposta imediata. Você pode ter, mas às vezes não. Mas o trabalho que acontece dentro de você quando você intercede é o que é mais importante. Você sabia disso? Num outro jejum nós vamos falar sobre isso, tá? Mas agora eu quero que você reflita se as suas ações estão te aproximando ou te distanciando da vida eterna no contexto de cuidado. Você está cuidando de alguém ou você está se omitindo? O seu cuidado revela que você está em harmonia com as orientações de Deus? Vamos orar juntos? Daqui a pouquinho, às 10 horas, nós estamos de novo aqui nesse momento de oração. Um grande abraço. Chegamos no nosso quinto momento e a cada hora eu vejo que está passando mais rápido, né? Não sei se essa é a sua impressão, mas a impressão que eu tenho é exatamente essa. Fruto genuíno.
espero que você esteja sentado para você ouvir tudo que a gente vai falar agora, viu? Porque, de fato, essa mensagem ela nos tira da nossa zona de conforto. Ela vai muito além daquilo que talvez nós temos praticado e levado como um estilo de vida. Eu quero ler na íntegra esse texto para que depois da leitura nós façamos algumas ponderações sobre ele. Só podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos se amarmos a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus dará frutos, olha só, dará frutos em amor ao próximo. Muitos pensam que é impossível amar ao próximo como a nós mesmos, mas este é o único fruto genuíno do cristianismo. Amar a outros é revestir-se do Senhor Jesus Cristo, é andar e trabalhar tendo em vista o mundo invisível. Devemos assim conservar-nos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uau! Que pancada, hein? Essa é muito forte, esse texto. E a gente pode avaliá-lo em algumas partes que são importantes. Primeira parte, acredito eu, que diz o seguinte: nós só conseguiremos amar ao nosso próximo quando a nós mesmos, se de fato amarmos a Deus. Você consegue lembrar aí agora rapidinho das pessoas da sua família, sabe assim, aqueles primos, aqueles tio, aquela parentaiada abençoada que você evita ao máximo? Lembrou, né? Lembrou. É igual outro dia eu vi um post, né, que nas redes sociais todo mundo se ama, mas aí quando se encontra nas festas de família, é tiro para todo lado, né? Parece um campo de batalha. Então, lembra daquelas pessoas que você evita? Lembra daquelas pessoas que na sua comunidade, na sua igreja, que é difícil você amar? Pois é, amigos. Sabe que o seu problema não está entre você e ela? Não. Ouça o que eu estou falando. Quando nós temos dificuldade de amar alguém, o problema não é com aquela pessoa. O problema é entre eu e Deus. O problema é entre você e Deus. Por quê? Porque você só pode amar aos outros como a si mesmo se você amar plenamente a Deus. Então, se você está com algum problema em relação a amar aos outros, é porque você ainda, por mais que tenha um discurso muito bonito de amar a Deus, você ainda não o ama de verdade. Já pensou nisso? Às vezes nós projetamos para o outro a dificuldade em amar e ajudar. Nós falamos assim: ah, não, fulano é muito difícil, Já viram? Que a gente sempre fala que o outro é difícil? Pois é, meus amados. Mas na verdade, difícil somos nós de compreender e aprender a amar a Deus. Então, esse é o ponto de partida. O meu problema de amar ao próximo não está nele, não está entre eu e ele, mas está entre eu e Deus. Eu preciso aprender a amar a Deus da forma correta. O segundo tópico, que é muito interessante, né? É que diz o seguinte, que o fruto genuíno do cristianismo, ou seja, de uma religião que tenha Cristo como seu Senhor, é exatamente o amor ao próximo. Então, a gente pode parar assim e pensar: o que eu vou fazer na igreja? Eu vou na igreja para abençoar a vida de alguém? Eu vou à igreja para cuidar de alguém? Ou eu vou à igreja só para cuidar dos meus interesses? Porque o fruto genuíno do cristianismo é como eu amo ao meu próximo, não é eu estar indo à igreja para me satisfazer. Então pensa comigo. Você tem na sua vida o fruto genuíno do cristianismo? Tem? Então, me responde, da última vez que você foi à igreja,
Quem que você abençoou com a sua ida lá? De quem você cuidou? Quem foi? Cita aí para mim o nome de 5 pessoas que foram abençoadas pela sua presença na igreja, com o seu cuidado, com o seu amor. Percebe? Percebe como a nossa vida gira em torno de nós mesmos? Eu fico imaginando Deus quando nos olha dentro da igreja. Ele ansioso de que você seja um instrumento na mão dele para abençoar alguém, e você e eu tão cegos na nossa própria vida que só pensamos em nós mesmos, no nosso mundo, nos nossos problemas, e saímos às vezes tão vazios ou mais vazios do que quando entramos. Nós precisamos mudar esse nosso estilo de vida, amados, porque quando esse texto nos diz que nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus para que possamos amar aos outros, ele está falando exatamente sobre a nossa ênfase número 1, o nosso pilar número 1, que é relacionamento com ênfase no Espírito Santo. Nós só conseguiremos amar a Deus e amar ao próximo se tivermos o fluxo do Espírito Santo em nossa vida, o batismo dele diário. Por que, Wellington? Porque o fruto do Espírito é o amor. Não há outro tipo de amor na Bíblia que não seja o fruto do Espírito. Exatamente isso. Então, eu preciso do Espírito para ter esse amor, que é um princípio, não é um sentimento, como já falamos em alguns jejuns passados. E quando eu tenho esse amor princípio, eu passo a amar a Deus da forma correta, e esse amor princípio, ele faz com que eu projete a minha vida de forma incondicional na vida do meu amigo, do meu irmão, do meu próximo. Então, pensa comigo. Você tem esse tipo de amor incondicional? Você está aprendendo a amar de forma incondicional? 2 coisas são importantes a gente refletir. Aliás, 3, né? São importantes refletir nesse momento. Se você e eu não estamos amando de forma incondicional o nosso próximo, nós não estamos tendo a plenitude do Espírito, não estamos amando a Deus da forma correta, e também não estamos demonstrando em nossa vida o fruto genuíno do cristianismo, que é aquele que Deus espera. Amigos, ainda vem mais coisa por aí. Ainda vem mais coisa por aí. Por isso eu orei por você hoje de manhã e pedi ao Espírito que preparasse o seu coração para a mensagem de hoje. Porque você precisa entrar em ação. Você não pode terminar o jejum de hoje da mesma forma como você começou. Então, eu quero que você pense agora aí em 5 pessoas que fazem parte da sua congregação. 5 pessoas. Anota esses nomes aí num papel e peça ao Espírito que te direcione como você pode abençoar a vida dessas pessoas na próxima vez que você for à igreja. Na próxima vez que você for... Amigos, chegamos aqui no nosso 6º momento do nosso jejum de hoje. Hoje estamos falando sobre a nossa ênfase número 3, comunidade tendo um ambiente saudável. E estamos vendo que para que esse ambiente seja saudável, nós precisamos desenvolver o cuidado ao próximo de uma forma diferenciada, não é mesmo? Eu espero muito que esse conteúdo de hoje esteja ajudando a sua edificação espiritual. Eu desejo muito que hoje, por você estar em espírito de oração, que você consiga, através do poder do Espírito Santo, colocar em prática na sua vida. Anotou aí o nome das pessoas que você vai impactar na sua próxima ida à igreja? Muito bem. Eu desejo que você coloque isso em prática. Afinal de contas, você será ricamente abençoado e estará cumprindo a orientação que o Senhor nos dá. Eu quero com você agora ler esse nosso
esse nosso momento agora aqui, ler o texto, que diz assim. Eu primeiro quero ler Tiago, capítulo 4, verso 17, tá bom? Ouça o que o apóstolo Tiago diz na sua carta. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes nós achamos que o pecado é somente aquilo que nós fazemos, mas o pecado também, ele consiste na omissão, naquilo que nós deixamos de fazer. Não tem uma lei hoje aí que fala assim de abandono de incapaz? Que é quando você deixa alguém que é de menor em uma situação vulnerável. Então veja, diante disso, não é o que você fez, é o que você não fez, o que você deixou de fazer, você deixou de exercer o cuidado sobre alguém que era incapaz. E é a mesma coisa que acontece aqui nesse verso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, olha só que coisa engraçada, né? Você vai à igreja, presta atenção, acompanhe esse raciocínio. Você vai à igreja para se encontrar com Deus, para renovar a sua vida espiritual. Chega lá, você canta, você ora, até prega, né, alguns, e você deixa de fazer o bem a alguém. E você vai à igreja e está pecando. Que contraditório isso, não é, amados? Que contraditório. Como isso é complexo. Porque a transgressão é o que eu faço e também o que eu deixo de fazer. Por isso você e eu precisamos ser guiados pelo Espírito para ter o discernimento apurado, para fazer as coisas da forma certa e também não fazer o que não nos compete fazer. Veja o que diz o nosso texto. Deixar que o próximo sofredor fique sem ajuda é abrir uma brecha na lei de Deus. Que brecha é essa, amigos? Que brecha é essa que aparece na lei de Deus quando você e eu deixamos de ajudar o que está sofrendo? Acompanhe. Deus levou o sacerdote a passar por aquele caminho para que ele pudesse ver com os seus próprios olhos um caso que necessitava da misericórdia e ajuda. Mas o sacerdote, embora no exercício de um santo trabalho, cuja obra era demonstrar, olha o que o sacerdote tinha sido instituído para fazer, demonstrar misericórdia e fazer o bem. Mas o que ele fez? Passou por longe. O sacerdote e o levita não tinham desculpa para a sua fria indiferença. E a lei de misericórdia e bondade foi claramente exposta nas escrituras do Antigo Testamento. Houvesse eles obedecido à lei que diziam respeitar e não teriam passado por este homem sem ajudá-lo. É muito impressionante quando você e eu observamos pela ótica correta o aspecto do cuidado e da responsabilidade que nós temos com aqueles que necessitam de misericórdia e ajuda. E é intrigante ler esse texto porque ele deixa claro para mim que parece que o Senhor, de propósito, nos coloca diante ou próximo a essas pessoas ou trazem a situação delas ao nosso conhecimento exatamente para nos provar, exatamente para nos moldar. Você já pensou que as pessoas que estão próximas a você, que precisam do seu cuidado, podem ser e são os mecanismos, os instrumentos de Deus para moldar o teu caráter, para lapidar o egoísmo, para apurar mais a forma como você ama, para trabalhar em você a tolerância, a humildade, o desprendimento, a compaixão e a misericórdia? Amados, se nós de fato, olha o que eu vou falar agora, presta atenção. Se nós de fato fôssemos guiados pelo Espírito Santo, os nossos olhos, eles estariam abertos como um verdadeiro radar para captar qualquer sinal de alguém que necessitasse de ajuda e misericórdia.
Você entendeu isso? Imagina como pode ser imagina como pode ser a sua família se você for assim. E família, eu digo não só a sua esposa ou seu cônjuge e filhos, eu digo seus irmãos, tios, sabe aquela galera que a gente bloqueia no WhatsApp? Desculpa eu estar rindo. É porque eu tô lembrando aqui agora, né? Que grupo de família de WhatsApp é onde a galera mais sai, né? Fulano saiu. Fulano ficou chateado e saiu. É desse jeito, né, amados? É desse jeito. Sabe, se você e eu fôssemos mais sensíveis à voz do Espírito, nós não deixaríamos que a lei de Deus, as orientações dele, tivesse nenhuma brecha, porque nós a cumpriríamos da forma correta, como o Senhor deseja que façamos. Eu sou confrontado diante desse texto, porque às vezes eu digo que obedeço uma lei, mas não ajo de acordo com isso. E muitas vezes eu esqueço que a obediência à lei me remete, me conduz a ter contato com Deus e a ter contato com o meu próximo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É uma dura advertência, porém, ao mesmo tempo, é uma boa advertência, para que você e eu não sejamos mais omissos, para que você e eu passemos a cuidar mais do ambiente. Sabe, às vezes nós ficamos muito numa situação reativa. E o que é a situação reativa? É aquela situação em que nós só fazemos alguma coisa quando somos acionados. Talvez você esteja olhando para a sua situação, talvez você esteja em depressão, talvez você esteja numa situação financeira complicada, talvez você até considere que tem uma vida espiritual fragilizada. E por isso, você acha que é justificável você não cuidar de alguém. Será que a sua vida não está assim exatamente pela omissão disso? Pensa aí um pouquinho. Algumas pessoas falam e de fato precisam trabalhar esse aspecto. Então vamos fazer isso agora? Daqui a pouquinho a gente vai estar junto no nosso último momento. Chegamos ao nosso último momento de oração e como passa rápido, não é mesmo? Eu acredito que nós estamos numa linha crescente de desenvolvimento e até mesmo de adaptação do nosso corpo. E eu quero desafiar você que já tem condição física para isso a jejuar mais, tá? Você pode repetir com esse mesmo material em outros dias da semana, em outros horários. Enfim, fica sempre à vontade para você ir se desafiando cada vez mais na sua experiência, na sua jornada espiritual. Tá bom, meu amado? Minha querida, eu de fato aprendi muita coisa hoje. E ontem, quando eu estava preparando esse nosso material, dando uma olhadinha, eu fico impressionado como nós precisamos nos desenvolver espiritualmente ainda, né? Eu tenho a impressão que aquele verso de Paulo, que às vezes ele tratava os irmãos como crianças espirituais, ainda se aplica a nós hoje. Tanta coisa a ser desenvolvida, quantos comportamentos nós abandonamos ao longo do tempo. E estamos indo por uma linha onde a nossa religião ela não demonstra da forma correta o caráter de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. E sempre permitir que o Espírito seja o agente condutor de toda e qualquer mudança. Hoje a nossa ênfase é exatamente essa do ambiente saudável, né? Da comunidade com ambiente saudável. E vimos que você e eu fazemos parte direta para que isso aconteça. Estamos usando como pano de fundo parte, né? Apenas um pedaço da história do bom samaritano, onde um homem é assaltado, é espancado, 2 religiosos passam e
ali depois passa um samaritano. Existia uma briga cultural entre os judeus e os samaritanos que veio de um momento quando o povo de Israel é autorizado, né, que eles estavam cativos, eles são autorizados para reconstruir os muros e o templo de Jerusalém, e os samaritanos eles impedem. Então a partir daí vem uma rixa entre eles, entre os judeus e os samaritanos. E era mesmo uma rixa a ponto de ninguém ir na cidade um do outro, que era sempre mal recebido. E o samaritano estava passando por aquela estrada e vê um judeu, olha só, ele vê um judeu semi-morto. 2 judeus passaram e não ajudaram o seu compatriota, mas o samaritano, que deveria historicamente ter todo o preconceito, todo o ódio, age de compaixão e de amor para com aquele judeu que estava ferido. E quando Jesus conta essa história para o público judeu que estava na presença dele, para aqueles doutores da lei, eles são confrontados exatamente com o preconceito que eles tinham em relação ao próximo. E Jesus queria evidenciar isso de forma muito clara, que embora eles estivessem, os judeus, guardando toda a lei e cumprindo os mandamentos de Deus, a prática deles não demonstrava isso. E aquele judeu que não tinha todo o conhecimento teológico que eles tinham, estava agindo de forma mais sábia, mais digna aos olhos de Deus. E talvez você, assim como os homens, os doutores da lei naquela época, possa em algum momento fazer a pergunta, que é o título dessa lâmina: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu não vou ler na íntegra esse texto, mas tem 2 partes nele que me chamam muito a atenção. A primeira parte diz o seguinte, que o nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Então, o livro sagrado nos diz que toda a terra pertence ao Senhor. Automaticamente, todos nós somos criaturas dele, feituras de Deus. Então, no momento em que você e eu perguntamos quem é o nosso próximo, e o texto nos diz que o próximo é todo aquele que é uma propriedade de Deus, então todos os seres humanos são nossos próximos. Todos eles, todos eles. E a outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que na história Jesus não diz cor, raça, nacionalidade, etnia, classe social, nem se é perfumado ou se é fedido. Ele simplesmente coloca todos no mesmo nível, porque alguns carecem de ajuda física, outros emocional, outros espiritual. E você e eu devemos agir como o samaritano. É um desafio viver à altura desse evangelho. E viver a essa altura só é possível se nós formos plenamente guiados constantemente pelo Espírito de Deus. Porque somente Ele, como disse nos áudios anteriores, pode nos dar o amor a Deus e trazer também o amor de Deus como um fruto para a nossa vida. Eu só consigo olhar você da forma correta se o Espírito Santo colocar em mim a visão espiritual. E talvez seja exatamente isso que nós precisemos hoje. Começar a enxergar o nosso próximo da forma correta, como Deus enxerga, como propriedade de Deus. E para concluir o nosso jejum, a nossa reflexão de hoje, eu creio que é de suma importância citar esse verso de Mateus, onde Jesus está falando sobre um dia da volta dele, onde ele vai separar todos os habitantes da terra em 2 grupos. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a volta de Jesus, como vai ser, como as Escrituras revelam, por favor, peça o seu guia de estudos, porque nesse guia de estudos fala um pouquinho sobre a volta de Jesus, o maior de todos os eventos da face da terra. E você vai ficar sabendo disso, é extraordinário. Então, Jesus diz que no dia da sua volta, ele separa 2 grupos.
E um dos grupos, ele diz que são aqueles que fizeram coisas para ele quando ele necessitava. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso e foi me visitar, estava nu e você me vestiste. E então aquele grupo de pessoas fica assim olhando umas para as outras, né? E fala assim: mas Senhor, quando é que eu fiz isso para ti? Aí Jesus então diz o texto que está nesse verso: todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Por que Jesus diz isso? Porque ele se coloca no mesmo lugar daquilo que pertence a ele. Então, todas as vezes que você e eu agimos com cuidado, agimos com amor, com compaixão, cuidando do nosso ambiente, das pessoas que estão nele, que fazem parte dele, auxiliando diante das lutas que todos têm, nós automaticamente, de forma direta, estamos o fazendo a Cristo. Que coisa linda, né, amados? Que coisa linda. Eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade, olha a situação. Se você agora no próximo dia que você vai à igreja, tivesse a oportunidade de saber que Cristo fisicamente estaria lá e que precisasse de algum tipo de ajuda, você não mediria esforços para ajudá-lo. Eu tenho certeza disso. Se ele pedisse até alguma coisa que exigisse que você vendesse o seu carro, eu tenho certeza que por ser Jesus que estava ali, você faria isso. Faria ou não faria? Exatamente, eu sei que você faria. Agora a pergunta é: se Jesus está falando que quando eu faço a qualquer pessoa que é necessitada, eu estou fazendo a ele, por que então às vezes nós somos relutantes em praticar isso? O que que... Ô, Cezinha! O que acontece... É um amigo meu que passou aqui. O que acontece então que algumas vezes nós não agimos como deveríamos? Fica aí então o meu apelo, o meu desejo para que nós venhamos refletir. Será que de fato nós já não tivemos a oportunidade de fazer esse atendimento, prestar esse auxílio ao nosso mestre, porque negligenciamos ele na pessoa de alguém que estava ao nosso alcance? Meus amigos, a nossa religião precisa ser mais profunda, mais essencial, voltando aos modelos de que o nosso mestre nos ensinou. Eu quero agradecer a companhia de vocês nesse nosso jejum, agradecer aos amigos que fizeram pela primeira vez. Eu quero dizer a você, não saia do grupo. Nosso grupo ele continua em atividade. Amanhã, pela manhã, você vai receber, e assim todos os dias de manhã você recebe a meditação que eu faço da sala 57. Então permaneça conosco. Nós estamos em uma linha de crescimento, de desenvolvimento espiritual, tá certo? Você vai ser abençoado assim como muitas outras pessoas estão sendo abençoadas. Inclusive, eu vou compartilhar com você aqui agora no final o testemunho de uma irmã que nos enviou hoje o relato dela de quando ela orou na semana passada por uma pessoa. Você lembra que na semana passada nós oramos por 5 amigos? Você vai ouvir o testemunho do que aconteceu com uma das pessoas que ela orou. O meu desejo é que as pessoas por quem você jejuou hoje, de alguma forma, sejam tocadas e alcançadas pelo poder de Deus. E que você também esteja nesse processo de maturação espiritual. Como eu digo todas as quartas-feiras, vamos entregar o nosso jejum, mas não vamos sair da presença do Eterno. Que Deus continue te bendizendo, que Deus continue te transformando, que você a cada manhã receba o batismo do Espírito em sua vida e que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Tudo aquilo que Ele sempre sonhou para fazer em você e através de você. Um abraço do seu amigo Wellington Ribeiro e a gente se fala amanhã. Se esse jejum alcançou a sua vida de alguma forma, se ele tem mexido com a sua estrutura de vida espiritual,
eu gostaria que você gravasse um áudio e mandasse para mim contando o seu testemunho. Para nós é muito importante ouvir e saber aquilo que Deus tem feito longe da gente, mas bem perto de você. Um abraço, meus queridos. Bom dia, irmão. Eu quero contar um testemunho que eu tive na quarta-feira passada. Eu não contei na quarta-feira, porque quando eu soube do que aconteceu com a pessoa que eu orei por ela, já foi de tarde, aí eu não quis mais mandar. Mas como hoje o Wellington falou que quem não tivesse contado ainda podia, eu quero contar uma experiência de sábado. Eu orei, eu estava orando, pedindo para Deus iluminar a minha mente, as pessoas que era para eu orar por elas, no desafio de quarta-feira passada. Então, quando eu comecei a orar, eu coloquei 4 pessoas. E na minha mente veio uma pessoa que mora aqui do meu lado, que se chama Terezinha. Só que ela é da Assembleia de Deus, a igreja deles fica no canto da minha casa. Tem uma casa antes, depois na esquina, a casa da igreja. E ela, de 5 horas da manhã até as 7, estão orando. De meio-dia até 1 hora da tarde estão orando. Tem os cultos todas as quartas, domingos. Quase todos os dias eles estão orando. Então, no meu pensamento, eu pensei, a Terezinha? Mas por que a Terezinha? E no pensamento, e aquele pensamento continuou. A Terezinha, sim. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou colocar a Terezinha. Se o Senhor está pedindo que é a Terezinha, é a Terezinha. Sim, coloquei a Terezinha na minha oração. Quando foi umas 10h30, eu mandei uma mensagem para Terezinha. Terezinha, hoje eu estou orando por você. Não sei por que eu estou fazendo um dia de oração hoje e eu orando para colocar minhas pessoas que eu vou orar. Então, você veio no meu pensamento, não sei por quê, mas eu coloquei você na minha oração. Hoje você está no meu grupo de oração. Tudo bem. E quando foi umas 2 horas da tarde, eu mandei uma mensagem para ela. Terezinha, hoje eu orei por você. E você vai receber uma grande bênção. Se você ainda não tiver recebido, a bênção está no caminho. Eu sempre gosto de conversar com ela por mensagem. Nós conversamos por mensagem mais do que mesmo assim, pessoalmente. Assim, quando foi umas 3h30, ela chegou na minha casa, já chegou chorando. Me abraçou e chorando e disse, tu gosta de me fazer sofrer. E aí me abraçou, e o que foi dessa vez, criatura? Ela disse, ô Maria, desde a hora que tu mandou aquela mensagem para mim, que eu estou chorando, alegre e sorrindo e chorando, mas isso aqui é só de alegria. Porque há 20 anos atrás, ela separou do marido e queria casar novamente. E tinha esse impedimento, ela é crente, mas ela não tem cargo na igreja porque ela não pode, porque ela não é casada. E o desejo dela é casar. E ela já tem outro marido há 20 anos, mas nunca pôde casar por causa do casamento primeiro, que ainda não tinha pego o divórcio. 2 anos atrás ela foi no Maranhão, daqui do Pará. No Maranhão, bem longe, porque tinha feito esse casamento lá e foi preciso ir lá para divorciar. Aí foi, e já há 2 anos ficou para esse papel chegar aqui nas mãos dela, já há 2 anos nunca conseguiu. Quando foi agora, mandaram mensagem para ela, que esse papel estava na mão de uma pessoa no Tocantins, de um pastor. E o pastor ligou para ela falando que o papel estava na mão dele, mas esse papel não é o divórcio. Ela tinha que ir lá no cartório de onde ela pediu o divórcio para poder pegar. Ela ficou desesperada, porque não tem dinheiro para ir. Aí, aqui tem um cartório onde a gente mora. Ela foi lá. Nesse mesmo dia, depois dessa oração que eu mandei, ela pegou, pediu esse pastor para mandar o papel
pela internet. Aí lá no cartório, ela chegou lá, falou com o juiz, ele falou assim, olha, eu não posso fazer nada por você. Esse papel aqui não está dizendo nada. Ela disse, moço, mas esse papel aí é para o senhor só entrar em contato com o cartório de lá e puxar para mim. Aí ele falou, vou ver se eu consigo. Aí ele entrou em contato com outro cartório e, por não é que o papel já está na mão dela, e no mesmo dia ele conseguiu, aí deu 4 dias para ela ir pegar o verdadeiro documento. Então, quando ela veio aqui às 3h30, ela já tinha resolvido isso. Nossa, mas essa mulher quase morre de alegria. Você me abraçou, Maria, eu tenho certeza, Maria, eu tenho certeza que Deus agiu nessa oração. Bem aí, Maria. Porque eu estava sem esperança de ter esse papel em minha mão, esse divórcio. Eu estava sem esperança. Mas ela me abraçou demais e sorriu. E eu também, eu fiquei emocionada, sinceramente. Porque assim, eu não sabia o motivo pelo qual Deus estava me mandando eu colocar ela na minha oração. Porque, para mim, eles são mais fortes do que nós. Daqui da nossa igreja, pelo menos. Porque nós não oram tanto que eles oram. Eles oram todo dia, de madrugada. Eles estão lá na igreja orando. E meio-dia, todos os dias. Eu moro aqui do lado, eu vejo como é que é a vida deles. A nossa vida aqui de igreja mesmo, não é assim igual eles. Então eu fiquei muito, 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 muito emocionada e muito feliz também por esse testemunho. Assim, que Deus, quando Ele manda a gente fazer uma coisa, não tenha dúvida, faça o que Deus está pedindo, porque tem uma razão para aquilo. Então, esse era o meu testemunho, irmãos. Bom dia para vocês.